Olá, meu nome é Tomás Goulart, eu sou sócio e economista-chefe da Novos Capital. Olá, sou Ricardo Kazan, sócio e responsável pela estratégia internacional. Tomás e eu estivemos em Nova York e em Washington, conversamos com alguns fundos de investimento e, além disso, fizemos reuniões que acontecem em paralelo às reuniões do FMI em Washington. E a ideia é trazer um pouco para vocês o que a gente viu por lá e como a gente consegue incorporar essas novas ideias no nosso dia a dia. Audio Jungle. Começando pela parte do Brasil, a gente teve tanto em Nova York quanto em Washington nas palestras do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele propôs para os investidores globais uma agenda econômica bem liberal, colocando os principais pontos que devem ser apresentados tanto à nação brasileira quanto ao Congresso nos próximos períodos para a modernização econômica do Brasil. E a gente acha que dentro da comunidade financeira internacional foi muito bem aceita a apresentação do ministro e de que tende a trazer frutos para o país nos próximos períodos. Além disso, a gente teve a apresentação do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Ele foi um pouco mais duro com relação à política monetária, ele é um novo entrante, então ele tinha que passar uma mensagem um pouco mais dura. E no caso dos diretores Thiago Berriel e Carlos Viana, eles seguiram um pouco a toada do que tinha sido apresentada na ata da última reunião do Copom, no qual eles destacam que no curto prazo a probabilidade de qualquer alteração na taxa básica de juros é mínima, mas que após a aprovação da reforma da Previdência vai se discutir o assunto, dado que a atividade econômica brasileira ainda se encontra muito anêmica e sem recuperação e que a inflação se encontra muito bem controlada, com os núcleos abaixo da meta. Bom, apesar do discurso mais otimista do Paulo Guedes, que, como o Tomás falou, foi muito bem recebido, as reuniões que a gente teve com alguns fundos em Nova York mostram que esses fundos querem ter uma paciência maior para entrar em Brasil. O pessoal prefere esperar com que a reforma da Previdência seja aprovada, com que você estabilize a dívida PIB do país, para depois disso trazer dinheiro para o nosso país. Então a percepção é que todo mundo está em compasso de espera, aguardando você ter pelo menos uma previsibilidade maior com relação à aprovação da reforma. Bom, entrando em Argentina, no nosso vizinho, a gente percebeu também uma certa aversão à Argentina, principalmente por ter uma eleição no segundo semestre desse ano e o cenário para a eleição está completamente indefinido. Ninguém sabe nem se o Macri vai concorrer e nem se a Cristina Kirchner vai ganhar. Então existe uma certa cautela com a Argentina, principalmente do que aconteceu em 2018 com o país. É até interessante que na última reunião, na reunião de 2018 do FMI, a gente tinha visto uma postura do Banco Central argentino um pouco mais de confronto com relação à comunidade financeira internacional. E dessa vez, o novo Banco Central argentino ele teve uma postura bem rock, dizendo que vai lutar para baixar a taxa de inflação no país, trazer a inflação para um patamar mais normal, mas dadas as indefinições políticas, a gente saiu com a impressão de que dificilmente vai ser um destino de investimento global no curto prazo. Acaba sendo muito mais uma questão política do que uma questão de política monetária. Então, como não existe essa indefinição, acaba que não existe um incentivo de você, apesar dos preços estarem muito favoráveis, não existe um incentivo de você correr esse risco, né, dado o cenário binário. Isso, exatamente. Entrando no resto de economia global, a gente teve uma apresentação muito interessante do membro do ECB, o Peter Praet. Essa foi uma das principais palestras que a gente conseguiu ver em Washington, principalmente pela mensagem que o Praet trouxe, que foi uma mensagem de que na Alemanha e na Europa a gente está passando por um ciclo de ajuste de estoque, né, no setor de manufaturas, e esse ciclo de ajuste de estoque provavelmente ele vai acabar nesse segundo TRI ou início do terceiro TRI. Então, você ajustando os estoques, você passa a ter um período de recuperação no setor de manufaturas, que acho que vai acabar sendo ajudado um pouco pelo que está acontecendo na China, com todo o impulso fiscal que a China veio fazendo desde o final do ano passado. Uma coisa que foi verificada nos últimos dados econômicos de China, principalmente o último PMI, uma recuperação cíclica se inicia no país, depois de você ter tido um prolongado período de concessão de estímulos monetários e fiscais desde
desde 2018, e eu acho que a toada que você teve lá no FMI era de que a gente está entrando num período de recuperação cíclica de China, e aí você pensa no cenário global, você junta essa questão que foi dada pelo Prae de Europa, você imagina que o mundo vai sair do pior momento de atividade econômica e você voltar a ter uma recuperação cíclica sincronizada globalmente. Acho que essas foram as principais mensagens que a gente conseguiu pegar das reuniões que a gente participou. Espero ter contribuído um pouco para o cenário macro, tanto Brasil quanto externo, e a gente se vê no próximo vídeo.